Sejam bem-vindos ao canal Sandro de Oyá. Amados, amadas, não esqueçam de dar o joinha, compartilhar o vídeo pelo menos com 5 pessoas para o canal crescer e assim motivar o Sandro aqui a fazer mais vídeos. Amores, eu tenho que tirar a mão da mesa e ficar balançando tudo. Amores, então, vamos lá. Quem somos nós? Onde será que tudo começou? Não sei. Mas a gente pode conversar a respeito. Então, não existe uma verdade absoluta, né? Então, existem pessoas extremamente estudiosas que se dedicam profundamente a cada ponto e aspecto que eu vou dizer. Então, é óbvio que provavelmente essas pessoas sabem muito mais do que eu, né? Mas eu vou fazer um apanhado de muitas coisas. Para você que está chegando a primeira vez no canal, é uma continuidade. A gente fala de ocultismo, eu falo de espiritualidade, eu falo das entidades, principalmente Exu e Pombagira. E o que acontece? Quem já vem acompanhando o canal lá de trás, vai linkando uma coisa com a outra. O que não dá é para que todos os vídeos comecem do zero, né? Então vamos lá. Espero que vocês maratonem o canal e vocês consigam compreender mais esse vídeo de hoje. Vamos lá. Primeira coisa que eu sempre tenho que dizer. Não sou dono de verdade nenhuma, não estou desmerecendo nenhuma religião, não estou desmerecendo nenhuma ritualística. Vamos refletir. Reflexão. E os pontos que eu colocar, vai pesquisar, se tiver alguma dúvida, alguma coisa. Anote, vai pesquisar, vai ver o que a história conta. Porque aqui é um resumo, é um apanhado, é para reflexão, tá? Olha eu repetitivo. Então vamos começar a falar de religião. A religião, ela é uma coisa que começou tribal, selvagem. É isso, tribal e selvagem. Então, aqueles primeiros povos do Oriente, do Egito, da China, aqueles primeiros povos, eles olharam para o sol e chamaram o sol de Deus. Isso está errado? Não. Para aquele momento, para aquele intelecto, para aquela expansão de consciência, aquilo conectava. Lembra que tudo nosso, o homem tem que dar nomes. Quando a gente dá nome a qualquer coisa, aquela coisa passa a ter significado, porque é através dos nomes que nós conseguimos nos comunicar para um entendimento comum. Então todos entendem quando eu falo do sol, porque todo mundo sabe o que é um sol. E voltado para a espiritualidade, a gente vê que as tribos selvagens, que eu estou dizendo não é porque eles eram selvagens no sentido de homem primata, tá? Mas selvagens em termos também de conhecimento, de como viver, de como caçar, era uma outra realidade. E isso para nós hoje pode ser um selvagem bicho mesmo, vai saber. Então eles olharam para o sol, eles olharam para a lua, eles olharam para o mar e foram transformando em deuses, porque sentiam que vinha uma energia dali, vinha uma força dali. Então, quando eles acompanhavam, começaram a fazer o calendário, começaram a acompanhar as estações do ano, eles aprenderam sobre a agricultura, eles aprenderam sobre o período e fases lunares, marés, essas coisas todas. E isso foi sendo espiritualizado e, ao mesmo tempo, dando uma conexão. Veja bem, a conexão do homem com o espiritual é necessário simbolismos.
Porque nós não conseguimos nos conectar a nada se não houver um simbolismo. Faz sentido? Espero que sim. Esse homem foi evoluindo. Aí, buscando no tempo, nas minhas pesquisas, cronologia, porque eu tentei pegar datas próximas, tá? Então, o que eu peguei já dá para dar um entendimento de onde eu quero chegar. Por exemplo, a China. A China, 1700 anos antes de Cristo, já havia a cultura, já havia a espiritualidade, já havia as práticas espirituais de acordo com a crença deles. Então, pelo que me consta, um dos, não posso afirmar, mas um dos mais antigos, tá? Até mesmo pela cultura, pela tradição, né, pelas escrituras dos chineses, existe documentos. Então vamos lá, vamos falar da espiritualidade em cima dessa cultura. Resumindo, existe o Deus fogo, terra, fogo, água, ar, madeira, a fada, os demônios não sei da onde, o Deus do Mar do Norte, o Deus do Mar não sei da onde, o Deus do vulcão. Então todas esses mitos, todas essas entidades, todas essas divindades, todas essas essências espirituais que eles praticam até hoje, é muito forte. Então, considerando que quando começou a haver a comunicação desses povos com outros povos, lembra que eu falei no vídeo de Cronos e Exu que devoraram o mundo? Existe a história... se você não assistiu, vai lá assistir. Porque daí, mas depois que terminar esse vídeo. Porque daí esse vídeo vai fazer muito mais sentido. Eu vou deixar aqui embaixo para vocês irem assistir, caso estejam chegando hoje no canal. Existe a história primordial, a primeira história. Conforme aquela história passa para frente, ou por conta de geração em geração, ou por conta de outros povos, por exemplo, como o Oriente, a Europa, enfim, essa história vai passando para frente, as pessoas vão colocando elementos, vão colocando mais coisas nessas histórias, e essas histórias vão se transformando. Então, se você considerar os chineses 1700 anos antes de Cristo, tá ali, ó, meio que batendo com os judeus, os hebreus, né, o Oriente, tá batendo ali, próximo, né, porque isso é o que é relatado. Oficialmente eu não posso provar, mas foi o que eu estudei e vi. Mas o importante não são as datas, é a essência do que eu estou dizendo. Bom, aí a Europa depois recebeu essa história, e isso passou para a Europa. E surgiram as religiões pagãs. Assim que surgiu as religiões pagãs, o que aconteceu? Por exemplo, os celtas. Os celtas, o culto, as mesmas, os mesmos elementos, vamos colocar assim, a magia, o ocultismo, e aonde estava envolvido as fadas, os elementos terra, fogo, água e ar, e bananana, só que eles adicionaram novos elementos, não porque eles queriam apenas criar uma história, mas também por conta das crenças que eles já tinham, os novos elementos se encaixavam. Pelo tipo de estilo de vida que essa cultura, essa tribo, naquele período lá atrás,
tá? Ao adicionar esses elementos, eles criaram as religiões pagãs. E isso a gente pode dizer que houve uma grande mudança cruzando isso com a Europa por causa da era cristã. Então, se a gente considerar o Novo Testamento, não o Velho, o Novo Testamento chegou, implantou-se o cristianismo, e aí o que o cristianismo enfrentou? Enfrentou civilizações, culturas, territórios, populações que tinham essas crenças já da China, do Ocidente, da Europa, há muitos anos. Então o cristianismo deu de cara com isso. Aí começaram a transformar os deuses pagãos com as mesmas histórias, não iguais, semelhantes, tá? Um exemplo, a religião pagã sempre cultuou o masculino, o feminino. Aí eles deram de cara com o quê? A gente tem um Deus único, a gente tem um Deus masculino, o cristianismo, tá? A gente tem um Deus masculino, e essas pessoas, elas não vão aderir ao cristianismo. Por quê? Porque é masculino, nós precisamos colocar alguma representação feminina para que os pagãos sejam atraídos para a religião. Aí, olha, ao invés de você acreditar na deusa Lua, em Diana, em Diana, em Ísis do Egito, nós temos aqui a mãe de Jesus, Santa Maria. Logo saiu a procissão para Santa Maria. Aí, o que acontece? Existe Santa Maria? Sim. Existe essa egrégora? Sim. Existe esse arquétipo? Sim. É como, presta atenção que agora vai começar a ligar uma coisa na outra. É como olhar para o sol e sentir a energia e dar o nome de Deus Ra. Um nome, gente, se desprende de nome. Se você ficar preso a nomes, você não entende a essência, você não se conecta magicamente, espiritualmente a nada, tá? Então, não é uma questão de Maria ser santa ou não. De repente, aquele arquétipo de Ísis, aquele arquétipo de Diana, de Diana, de Afrodite, ou seja, lá a deusa no sentido feminino, a deusa lunar, se ela se encaixou no arquétipo Maria, não tem problema, porque o nome é nós que precisamos nomear. Então, tudo bem. Por quê? Horus, Ísis, Osíris, Ísis geraram Horus. Deus, por intermédio de um aviso de um anjo, Maria engravidou e nasceu Jesus. Então, olha a semelhança. Então, adicionam-se elementos. Sandro, você está falando que então é uma mentira, que é uma verdade? Não estou dizendo nada, é só para você refletir. A verdade é sua. A gente nunca pode colocar nada como eu sei a verdade absoluta é minha. Jamais. Eu acho que a reflexão, ela traz o conhecimento. O conhecimento faz a pessoa querer saber mais. E vai desenvolvendo sabedoria. Mas a limitação, a falta de conhecimento te faz ser preso a sistemas religiosos, a sistemas de crenças que te colocam cabresto e que você fica ali, esperando cair o manar do céu, sendo que não é assim
que as coisas acontecem. Não é assim. Lembra no vídeo anterior? A natureza sendo natureza. Ela não está aqui para ser boa, nem está aqui para ser ruim. Ela é a natureza. Então, até aqui, a gente conseguiu formar uma ideia, uma linha de raciocínio. Vamos expandir mais. Vamos entrar um pouco mais dentro da nossa religiosidade. Onde entra a religião afrodescendente. Então nós temos os Iorubás. Não estou dizendo que começou nessa data. Pelo relato histórico que eu fui atrás, no século XI, os árabes descobriram o culto aos orixás, o culto às divindades africanas. E por conta disso, foi datado o século XI, mas eu não estou dizendo que começou nessa data, tá? Aí, tudo bem. Aí você pega uma migração. O povo Iorubá, em geral, a África, tinha o culto aos orixás. Esse culto dos orixás passou para o Brasil. Então, o africano, ele cultuava o orixá com uma pedra, né? Aí, ele aqui no Brasil, ele se transformou em candomblé. Essa pedra continuou aqui e hoje é o candomblé que a gente conhece. Mas não é a mesma história africana. Se você perceber, o brasileiro adicionou elementos. E isso a gente também vê em outras vertentes. O Allan Kardec. Allan Kardec, ele era um pesquisador. Ele iniciou medicina, e como ele estava dentro da medicina, aquela coisa toda, ele ficou muito curioso com os fatos e ocorrências paranormais. E ele aí começou a fazer pesquisas em relação a todo tipo de paranormalidade. Ele foi encontrando médiuns, ele foi encontrando seus dons, ele foi encontrando efeitos, ele foi escrevendo, ele foi relatando, e assim nasceu Allan Kardec. Então, o livro de... aí nasceu também o Evangelho segundo Allan Kardec. Então, olha quanta informação, porque daí essa parte já misturou o Novo Testamento, o cristianismo, com os espíritos, com os eventos paranormais. Olha como vai se adicionando elementos. E a cada geração que chega, é falado assim: você está seguindo isso? Tô. Mas você falou isso, 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 isso. Da onde você tirou? Eu tirei das minhas entidades, das minhas divindades. Tá errado, querido. Tá tudo errado. Você não pode inventar nada. Você tem que seguir o que está aqui. Da onde você tirou isso? É aí que vem a limitação. É aí que vem o cabresto. É aí que vem aqueles médiuns que acabam sendo fantoches religiosos, porque se ele não seguir o que o Iorubá falou, se ele não seguir o que Allan Kardec falou, se ele não seguir o que o chinês ensinou, se ele não seguir o que a Torá ensinou, é inferno, tá errado, não presta, e BBB. Mas aí, voltando lá no Allan Kardec, veio para cá, e veio com muita força, até muito mais do que no país original. E, resumidamente, contando do meu jeito, né, ele se fundiu com os rituais afrodescendentes, mas Allan Kardec, que era uma mistura de médium, paranormalidade, com cristianismo, e nasceu a Umbanda. Adicionaram elementos. Tá certo, tá errado? Não estou questionando isso. Eu estou contando uma história.
tá? Então, nós estamos no Brasil. Quem são os nossos antepassados? Nossos antepassados é um índio, é uma mulher da vida, é um avô, é uma avó, é alguém que já foi vivo e isso incorporou-se na Umbanda, isso incorporou-se na Quimbanda, isso incorporou-se, entre aspas, no Candomblé, porque não é de muito tempo que, utilizando a expressão do Candomblé, que o Candomblé antigamente não trabalhava com catiço para poder separar Exu Orixá de Exu entidade. Os catiços eram os Exus e Pombagiras entidades. A maioria das nações do Candomblé não trabalhava com Egum, porque Exu, Baiano, Preto Velho, Pombagira eram aqueles Eguns e nós somos orixás. Só que os meus antepassados, da onde eu vim, da onde você veio, a gente não nasceu na África. A gente pode ter nossos orixás e cultuar? Sim. Nós podemos ter as nossas entidades e cultuar? Sim. Mas nós temos toda uma história por trás da gente, e essa história ela vai se expressar como ela tem que se expressar. É a natureza sendo natureza. Então, por exemplo, é por esse motivo que eu me identifico muito com Exu e Pombagira. Por quê? Se eu estou na Terra, eu estou tendo experiências humanas. E essas minhas experiências humanas me trazem o quê? A necessidade de ter saúde, a necessidade de ter dinheiro, a necessidade de ter um abrigo, uma casa, um conforto, família, filhos, amor, as necessidades humanas. Aí, o que muita religião prega? Abandone a sua vida humana e siga a vida espiritual. Eu já não quero isso para minha vida. Estou falando por mim. Então, Exu e Pombagira se ligam, eu me identifico com eles justamente por conta das necessidades da Terra. Isso não quer dizer que eu não tenha fé no divino, nas divindades, nos orixás, que eu não recorra a outro sistema mágico ou ocultista quando necessário. Recorro, porque eu não sou limitado, eu não sou preso. Eu me dou o direito de me expressar espiritualmente como eu desejo. É isso que as minhas experiências pedem para contar aqui no vídeo. Aí como? O quanto que você se expressa? O quanto que você, ao mesmo tempo que está tão espiritualizado, quais são as necessidades da carne, as necessidades da terra? Porque o teu filho tem que comer, a tua esposa tem que se vestir, você tem que ter. Então, e isso foi passado como um pecado. Você ter bens materiais, você ter ambição, você ir à luta, você querer melhorar a sua vida, em muitas denominações ou seitas, isso é um pecado, vai para o inferno. Tá? Mas qual é o inferno? Porque se você está passando fome, está doente, não se dá bem com ninguém, não tem paz, não dorme, enfim, bibi, eu acho que isso é um inferno. Ah, não, isso é uma provação para eu entrar no reino dos céus. Vai com Deus, meu bem. Vai com Deus. Quando você chegar lá, não esquece de me contar para dizer se é verdade. Porque lembra do cara que olhou para o sol. Lembra de como a história ela é cheia de elementos que foram adicionados no decorrer do tempo. E você, quando você tem suas entidades, quando você tem os seus guardiões, eles não vão te deixar enganados. Eles não vão te deixar corrompidos
pela religiosidade e pelo medo. Atualmente, lembra-se sempre, eu estou trazendo reflexão. E eu estou falando da minha crença, da minha religião, de outras religiões, então não estou desrespeitando ninguém, é reflexão. Mas atualmente, aquelas pessoas que se dedicaram muito ao candomblé, de repente chegou o Ifá, né? Que não é candomblé. E as pessoas do candomblé, não estou falando todas, tá? Meio que estão se sentindo incompletas. Porque agora eu não tenho Ifá, eu não sou feito em Ifá, em Orúmila, eu não sou feito nas grandes mães e a mim, enfim. Então essa coisa de que parece que você nunca tem o suficiente, que sempre você tem que dar mais, dar mais, dar mais, dar mais, não bate comigo. Não bate comigo. Eu, desde que eu comecei o canal, eu falo isso. Tá? E eu já vi canais grandes agora repetindo, e eu fico muito feliz, porque isso valoriza e traz uma reflexão, para não falar que é só coisa minha. Meu pai de santo se chama Seu Tranca-Rua das Almas. Minha mãe de santo se chama Maria Padilha. E para mim está ótimo as pessoas gostando, não gostando, criticando, não criticando. Eu não estou nem aí. Pouco importa, porque quem trouxe a minha vida, quem transformou a minha vida, quem me dá o que eu preciso, são eles. Então, quanta coragem, quanta determinação, quanta transformação, quanta visão, caos, catarse eu tive que passar para ter esse entendimento sobre mim mesmo. Conseguir olhar para dentro, conseguir entender quem eu sou. Porque existe uma coisa ocultista que todo médium deveria saber. A entidade, seja ela quem for, quando ela acopla no teu corpo, existem seus chakras, existe uma força vital, uma energia vital que mantém a sua aura, o seu astral, ou seu ponto energético, vamos colocar assim. Quando a entidade acopla em você, ela está utilizando a sua energia vital. Ela está utilizando o teu corpo. O seu coração continua batendo, o seu intestino continua funcionando, e a entidade ali em você. Então, essa acoplação utiliza a sua energia vital. Por isso que depois que a entidade vai embora, a gente sente um cansaço muito grande, principalmente dependendo do peso, vamos colocar assim, da densidade dessa entidade. Faz sentido? Aí tem a entidade que ela desacopla em você. Aí ela é uma energia aqui e você é outra energia aqui. Aí aqui ela se torna uma entidade livre, ilimitada. E ela vai se conectar, caso seja necessário, a outras energias. Então, por exemplo, se de repente a Maria Padilha decide se conectar a Lilith, que é uma divindade, para mim né? A Lilith, para resolver uma situação, ela vai entrar nesse arquétipo, ela vai entrar nessa energia. Se ela decide se conectar a Oiá, a Inhaçã, e utilizar essa força, ela vai se conectar, porque ela já está fora do meu corpo e ela é uma entidade livre. Ela é dona dela mesma. E a sua pombagira também é dona dela mesma. Seu Exu tem isso aí. Então, não adianta falar para mim que Maria Padilha é de Oiá. Não é. Para mim, não é. Não desrespeitando ninguém. Para mim, qualquer pombagira, qualquer Exu é livre. Eles se conectam às energias como eles desejam. Como a gente. A gente tem a religião que quer. Você quer ser evangélico? Você quer ser católico? Você quer ser macumbeiro, quimbandeiro, umbandista? Você é livre. E você escolhe a religião que você quer. Da mesma forma, os nossos guardiões, eles se conectam às energias que eles querem.
Tanto é que vocês podem ver isso em muitas casas kardecistas atualmente. Porque antes não, até hoje, né? Tem os mentores espirituais, e esses mentores espirituais são médicos e não sei o quê. Pode ser que seja um professor, um psicólogo, pode ser qualquer pessoa que tenha uma elevação espiritual para trazer para aqueles irmãos do kardecismo a orientação, o esclarecimento, o entendimento e os benefícios energéticos. Mas muitas casas kardecistas atualmente adicionaram novos elementos. Os irmãos cósmicos, Astar Sherran, os irmãos galácticos, a canalização de extraterrestre, a canalização de seres, de sírios e aquela coisa toda. Eu não tenho profundidade nesse assunto. Então eu nunca vou falar se isso é certo, se não é. Não, mas existe. Existe. Isso não se torna um ocultismo para quem não pratica essas coisas? Aí, quando eu falo para vocês que a nova era está chegando, que tudo vai mudar, de acordo com toda essa história que eu contei até agora, será que você tem ainda alguma dúvida? Aí eu pergunto novamente, como no início do vídeo, quem sou eu? Quem sou eu? Não estou falando Sandro, não, estou falando de você. Quem sou eu? Então, qual é a sua conexão, no caso específico, com o seu Exu e com a sua pombagira? É uma conexão religiosa? É uma conexão de crença? Ou é uma conexão direto com a essência do seu Exu e da sua pombagira? Porque essa conexão direta com a essência do teu Exu e a pombagira é o que realmente vai te dar poder. Porque, lembra que eu falei quando eles estão acoplados e quando eles estão fora? Agora nós vamos falar de um outro aspecto. O quanto é importante e poderoso a tua mente saber ativar a sua energia vital, uma vez que quando a sua entidade está em você, ela consegue fazer isso, ativar a sua energia, a sua magia, a sua mediunidade, a sua entidade faz isso. Agora, você consegue fazer isso sozinho? Pois é, isso existe. É aí que está o ocultismo. Quando nós usamos a nossa energia e quando nós não damos conta daquela energia, nós criamos âncoras, fontes energéticas. Isso é um outro lado. Então, por exemplo, eu posso pegar um fogo, uma fogueira, eu invocar a minha energia vital, aí ela ficou pequenininha. Aí a fogueira ali do lado, eu puxo a energia dela, a minha magia expande. Mas eu estou utilizando uma âncora. Essa ancoragem é a mesma que a gente faz quando está incorporado. Faz sentido? Então, o quanto limitado a gente pode ser quando não sabe disso. Né? O quanto depende de alguém dizer para você, se não foi eu que falei, se foi você que inventou, isso não presta, isso não é da nossa religião. E aí você abandona. Você abandona uma receita nova, você abandona uma essência, você abandona um chamado, você abandona uma magia que as suas próprias entidades ou que a sua mediunidade descobriu e você não vai praticar porque alguém disse que não está escrito. Se não está escrito, pega o seu banquinho e fica quietinho aí. Não se mexe não. Você só respira quando eu deixar. É assim que as pessoas vão se limitando e não sabe por que a vida fica bagunçada, não sabe por que tem explosões repentinas, não sabe por que as coisas não funcionam. Ao invés de buscar um oráculo
um tarô, um búzios, para ver os impedimentos, para ver o que dá conflito, qual é o curto-circuito mediúnico e da vida. Não, eu vou buscar o jogo, o oráculo, porque eu quero tal homem. Eu estou simplificando aqui, gente. A pessoa, se ela conseguisse compreender que se ela aumenta o poder dela, se ela aumenta o conhecimento dela, se ela busca no oráculo a essência divina dela, aquele homem que tanto ela quer, que tanto ele deseja, pode não significar mais nada. Porque quando você olha para você mesmo e vê quem você é, muita coisa que você estava presa parece que vai perdendo o seu valor. Mas isso é só na prática para descobrir. Então você descobre que é uma prisão, é uma religiosidade, é uma crença, é um eu sei de tudo, você não sabe de nada. É tudo coisas que te fazem menor do que você é, que te fazem pequeno, que tiram a sua esperança, e que você acha que tudo que é de ruim que acontece, é porque eu estou devendo alguma coisa. Sinto muito. Quem decidiu isso foi a sua própria mente, a sua própria forma de ver o mundo. Então, enquanto você não entender que pesquisar, ir atrás e ver os fundamentos é o que faz a diferença. Então, por exemplo, eu gosto da Quimbanda. Aí você acha que eu vou pôr um chapéu, que eu vou fazer cara de diabólico, de que eu sou o sacerdote terrível das 7 encruzilhadas, do poço do inferno, para chamar seguidores? Eu não, querida. Eu sou eu mesmo. Eu não preciso de nenhum evento sensacionalista, eu não preciso ficar tirando a roupa para chamar. Eu acredito, eu sei que as pessoas chegam por vibração, eu sei que a entidade das pessoas trazem as pessoas aqui para o canal. Eu vejo. Ou vocês acham que, como que eu consigo falar da essência de Exu e de Pombagira? Essas coisas que eu falo não está em livro nenhum, mas os médiums que recebem de verdade estão aqui, colocando, obrigado, Sandro, olha, nunca ninguém me descreveu tão bem, e não sei o quê. Você acha que eu vou perder tempo de falar de galinha, de vela preta, porque gosta de vestir roupa roxa? Aonde que isso muda a vida de alguém, gente? É isso. É carinho pelo sagrado e não pela religião. É o carinho pela espiritualidade e não o cabresto. Seja livre, se dê o direito. Vamos estudar juntos, vamos caminhar juntos, vamos refletir juntos. Então coloque aqui os seus comentários, se isso te tocou, se isso te despertou, se você entendeu algo que não sabia. Porque juntos nós vamos crescendo juntos, em conhecimento e muitas outras coisas, principalmente porque a minha obrigação é com o sagrado. A sua entidade, os seus guardiões, as suas divindades, com certeza, se eu conseguir ajudar você um pouquinho que seja, eu recebo esse axé também. Então, se o sagrado me abençoa, não tem limitação. Eu já sou livre. Eu já sou livre para falar o que eu quero, o que eu penso, respeitando a todos, porque eu falo das minhas experiências. Imagina com a bênção do sagrado. É o que eu busco, essa conexão, essa essência verdadeira. Amores amados, vamos aguardar a cena dos próximos capítulos. E divulguem o canal, divulguem o vídeo. Vou ser muito grato. E que o divino, o sagrado e os guardiões possam abençoar a cada um de vocês. Gratidão.